Muito boa tarde a todos. Eu saúdo os colegas para nós iniciarmos trabalhos dessa tarde, o último período do nosso curso do currículo permanente em módulo no Direito Previdenciário, módulo 3, nessa etapa de Florianópolis. Saúdo o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Luiz Kukina, a quem agradeço penhoradamente pela acolhida do convite. Fez um esforço tremendo para conseguir estar entre nós. Vai participar de uma maratona agora, vai sair depois daqui, vai a Joinville, mais um compromisso acadêmico, vai à sua terra, Curitiba, e amanhã ainda mais uma atividade no interior do Paraná. E somente a sua simplicidade, a sua dedicação que permitiu que tivéssemos aqui a sua presença para compartilharmos um pouco das suas reflexões. Saúdo também o eminente presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Dr. Nelson Schaeffer, que muito nos honra com a sua presença aqui. Obrigado pela distinção. A família Schaeffer está bem representada na mesa, Dr. Jairo, né? Então, eu represento a área italiana, agora que a área alemã ficou mais reforçada. Caro Jairo, aproveito para lhe agradecer aqui a toda a atenção que dispensou pela direção do foro e pessoalmente em cuidar até dos deslocamentos, almoços e assim por diante, translados, e toda a dedicação, como sempre, quem conhece o Jairo que sabe que diferente não seria. Antes de eu passar ao início da palestra, eu registro também aqui, já falei o ministro, o nosso diretor Pamplona não pôde estar nesse momento, está uma pequena indisposição, deve possível aparecer no encerramento. Nós fizemos também uma inversão, era prevista agora a palestra do colega Marcos Orione, para nós podermos deixar o ministro, já que vai ter toda essa maratona e vai se deslocar de carro até Curitiba, com essa parada em Joinville, porque a partir do meio da tarde o trânsito já começa a complicar um pouco e não queremos causar maior transtorno do que já está sendo causado. Então, depois da sequência da palestra do ministro Sérgio Kukina, nós vamos ter então a retomar a palestra do colega Marcos Orione, e vai ser, aí com isso nós encerramos. Uma informação, nós tínhamos aquele estudo de caso hoje de manhã, depois da palestra da palestra sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, que o doutor Oscar Valente Cardoso preparou. Nós acabamos pelo adiantado abreviando, mas vocês não estão aliviados desse trabalho. Então, o doutor Oscar vai dar uma reelaborada, que estava muito complexa, agora como vai ser individual, ele vai fazer um ajuste no caso concreto, e vai ser enviado por e-mail pela escola depois para fazerem o trabalho de casa individual dos colegas como requisito aqui do nosso curso aqui. Então, depois vão receber pela imagens esse texto e as orientações de prazo para a resposta. Então, eu não quero me estender demais, apenas eram esses recados que eu precisava, e eu quero, então, anunciar a palavra do ministro Sérgio Kukina, que é mestre em Direito pela PUC do Paraná, especialista em Direito Contemporâneo também pela Universidade, da mesma Universidade do Paraná, Pontífice Universidade Católica do Paraná, também especialista em Ciências Penais pela Universidade Federal do Paraná, e é ministro do Superior Tribunal de Justiça, obviamente outras tantas aqui qualificações que, a pedido da sua já conhecida simplicidade e modéstia, não vamos fazer a menção aqui. Ministro, o propósito da sua vinda, obviamente, os seus ensinamentos já são muito absorvidos, mas o direito previdenciário hoje, né, clama um pouco pelas orientações sempre do nosso Tribunal da Cidadania. Tem algumas mudanças depois das competências. Vimos que o ministro tem sido um dos ministros que tem feito algumas reflexões de temas importantes, e aqui estão magistrados que são atuantes, são, né, magistrados dos 3 estados, né, da região sul
são 51 magistrados que são matriculados no curso, né? E nós já fizemos o primeiro módulo em Porto Alegre, o segundo em Curitiba, e essa é a terceira etapa, encerramos hoje. Então, fizemos essa proposta de Vossa Excelência falar sobre o STJ e os precedentes em matéria previdenciária, mas, obviamente, qualquer e toda a sua abordagem sempre vai ser enriquecedora e nos agregará reflexões e orientações para o nosso trabalho cotidiano. Então, mais uma vez agradecendo a sua acolhida do nosso convite, a sua presença com todo esse malabarismo, né, de deslocamento, eu concedo a palavra para a sua conferência, que era o encerramento. Nós antecipamos um pouco, mas tem a mesma distinção, e então tem a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos, colegas, magistrados, que se dispõem, não é, numa sexta-feira à tarde, numa cidade belíssima como só Florianópolis sabe ser, não é, se dispõe a escolher esse ambiente interno e não o externo, né, que me parece tão mais agradável, né. Eu cumprimento ao excelentíssimo desembargador Rogério Favretto pelas palavras generosas, dizer a Vossa Excelência que um convite, né, vindo de uma escola judicial, eu tomo como uma determinação, né. A gente, o que nos resta é fazer os ajustes de agenda. Eu que fui vinculado por tantos anos à Escola da Magistratura Estadual, no Paraná, de onde sou egresso, né? Então tenho um carinho elevado, né, distinguido por todas as atividades que brotam, não é, da escola, a escola de juízes, e atividade que ganhou um impulso significativo, né, com a Constituição, pós-emenda 45, enfim, né, de maneira que prazer é todo nosso em poder comparecer. Eu cumprimento também o doutor Jairo Scheffer. Hoje temos dois Scheffer à mesa, né? Cumprimento aqui o diretor da seção judiciária, enfim, né, da Justiça Federal de Santa Catarina, amigo já de momentos pretéritos, né, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, onde com muita competência, né, atuou naquela corte assessorando a presidência, mais especificamente o ministro Félix Fischer, exemplo de magistrado comprometido, né, e que se desincumbe com esmero das tarefas, dos encargos que lhe são atribuídos. Agradeço enormemente pelo convite e por fim cumprimento ao meu também querido, né, presidente Nelson Scheffer, presidente do nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tribunal de proa no cenário da Federação, e que nos honra com a presença, e sabedores que somos também da agenda vasta, né, que habita o seu dia a dia, né. Agradeço enormemente o privilégio de poder lhe encontrar, né. Gostaria de cumprimentar cada um individualmente, sintam-se cumprimentados, né, mas não poderia deixar de me dirigir a colegas que conheço já de mais tempo, né. Eu diria que, não vou falar em antiguidade, não é isso, né? Mas do nosso amigo Dr. Antônio Savares, né? Estimado companheiro, né? Já de tantos anos, desde os bancos de pós-graduação, e fico muito feliz em poder acompanhar, testemunhar a trajetória brilhante que vem percorrendo no âmbito da Justiça Federal e no mundo da academia, onde vai, arrasta multidões, né? Todos ávidos por vossos conhecimentos, e
Há algo, porém, que me incomoda, né? Ele arrasta muito mais as mulheres que os homens, né? Então há uma disputa, há uma disputa notadamente desleal, né? Então a gente velhinho, né, vai a esses eventos, né? E o professor Savares, ele é magnético, né? Então eu digo, as moças não me olham mais, mas pelo menos eu chego próximo dele, que lá elas estarão, né? Pelo menos eu me louvo no... Tá bem, né? Aliás, no último evento lá em São Paulo, de âmbito nacional, né, do IBDP, ele ficou conhecido lá como o lindo lindão das meninas do evento. O lindo lindão, ele... Então, quando eu posso, eu dou uma passadinha de mão no ombro dele para ver se pega um pouco, né? Mas, enfim, é isso. Meu estimado amigo que... No meu gabinete eu não tenho mais paz, né? Eu tenho um núcleo lá responsável pelo direito previdenciário, o desembargador Favorito não, ela só me pergunta, né? E não se resolve mais nada, tem que primeiro, ela só quer saber o que é que diz o professor Savares, quando é que ele vem nos visitar. Então é um furor por onde ele passa, né? As moças ficam desassossegadas, né? Muito bem, e gostaria de cumprimentar também, né? Está lá no fundinho, lá no meio, minha estimadíssima, querida doutora Patrícia Lopes, né? Patrícia Dar Lopes, né? Que também mantém laços aí de amizade já de tantos anos, né? E que teve início na escola do Ministério Público do Estado do Paraná, onde ela já se revelava, né, dotada de um grande talento para a área jurídica, para a carreira jurídica, o que só fez confirmar, né, com seu ingresso na Justiça Federal, uma atuação, né, sempre irretocável, exemplar no seu dia a dia, né. Cumprimento ao doutor João Lázari também, que há pouco, né, travamos aí contato, e que está em Brasília também, prestando sua capacidade, né, em favor do STJ, hoje junto do ministro Og Fernandes, né. É muito difícil, né, imaginar que se vem conversar com um auditório que domina o tema de forma completa, o tema previdenciário, né, e com segurança detém conhecimentos muito mais amplos do que, até me permito dizer, de que os senhores desembargadores, né, de que os ministros, enfim, porque estão exatamente no fronte, né, das lides de natureza previdenciária, e que é, a meu sentir, né, possivelmente um dos ramos do direito mais importantes, de maior significado. É um ramo que assenta de forma luminosa, né, no espaço constitucional, né, quando se recorda que já no artigo 6º, no rol dos direitos sociais inscritos na Carta de 88, lá se faz presente, né, a previdência, né, a seguridade social, enfim, como um dos direitos consagrados, elevados ao grau máximo de fundamentalidade, circunstância que só por si evidencia a responsabilidade que se espera, né, dos magistrados que devam voltar suas atenções para esse assunto, né. E é o assunto que ganha relevo exatamente porque do lado de lá do balcão, né, quem nos solicita, são exatamente pessoas que, de regra, são aquelas colocadas no patamar mais vulnerável da sociedade. Daí a razão de merecerem de nós uma atenção redobrada. E é uma pena que isso não aconteça dentro de uma fisiologia normal.
não só no âmbito do judiciário, por vezes, né, o que é uma exceção, mas na própria esfera administrativa, né? Quando não há um cuidado, um carinho maior no trato desses assuntos, eu não posso deixar de lembrar algumas experiências que tive. Recebia muitas pessoas em gabinete, eu que sou egresso do Ministério Público, recebia muitas pessoas em gabinete atrás de informações sobre possíveis benefícios, e eu dizia, escuta, mas você já passou lá no INSS? Eu não vou falar INPS porque já denuncia, né, a idade, o IAPTEC, ficar usando esses termos mais antigos, né? Mas eu, não, lá ninguém fala, ninguém explica, ninguém. Aí, mais de uma vez eu saí de gabinete junto com a pessoa, me dirigindo à repartição pública previdenciária, e lá testemunhava, né, uma cena realmente triste, né? Eu trabalhando no interior, não usava terno para trabalhar, normal, uma camisa, calça. Aí você entra lá, vê aquele servidor, estou falando, claro, de 20 anos atrás, e também não devo generalizar, né? Então você entra com uma pessoa simples, né, e ninguém olha para você, né? Ninguém olha, e aí eu disse, puxa, mas um lá fazendo tricô, o segundo fingindo que lia alguma coisa, e uma hora eu disse, escute, tem alguém aqui para atender, né? Alguém levanta a cabeça e o que é? Eu falei, o que é? Por favor, né? Venha, essa pessoa aqui está precisando de informação. O senhor é o quê? Eu falei, não, eu sou promotor aqui da Comap. Mas o senhor não falou antes? Eu falei, mas precisa falar antes, né? Você só vem se for uma autoridade que esteja à frente do balcão. É muito triste isso, né? A gente testemunhar esse tipo de comportamento de quem deve prestar o primeiro auxílio, né? Deve prestar a primeira boa e correta informação, e partindo-se dessa premissa maior, não é verdade, que o segurado tem direito ao melhor benefício, ele só poderá ter acesso a esse melhor benefício se receber a boa e adequada informação, né? E quando eu falo quando eu faço esse recorte de vida prática, né, já me vem à mente aqui, eu queria só relembrar, porque eu não, como eu disse, longe de mim vir aqui desejar falar alguma coisa em tom de novidade, mas eu só queria fazer um passeio rapidamente por alguns temas que mais de perto têm habitado, têm povoado o dia a dia de nossas atividades no STJ, mais especificamente na primeira sessão, que é de Direito Público, que se ocupa desse tema. Nada obstante, ainda, sabem todos, a terceira sessão, que é a de Direito Penal, mesmo após a reforma regimental, ainda conserva no seu acervo algum resíduo nessa área, o que de algum modo não chega a ser saudável para o sistema, não é verdade? Mesmo porque quem acompanha a jurisprudência de lá, por vezes percebe, puxa, como é que sobre o mesmo assunto de natureza previdenciária, a primeira sessão caminha para um lado e a terceira, que continua julgando, caminha para outro. Isso realmente gera um desconforto para todos nós, né? Mas, paulatinamente, o que se imagina é que a terceira sessão zere o seu acervo e que aí a primeira sessão possa, né, de forma mais rotineira, errar sozinha, né? Sem o auxílio da terceira, né? A gente vai errar sem precisar companheiros errando de outra forma. Enfim, nesse ponto, quando eu falava do atendimento no balcão, houve um tema, logo que eu cheguei ao STJ, que estava muito palpitante e dividia, especialmente a primeira e a segunda turmas, né? Eu que sou da primeira, os colegas da segunda já vinham se adiantando no sentido de dizer que seria exigível, que a parte, antes de postular em juízo, esgotasse a via administrativa. A primeira turma resistiu o quanto pôde, até que o Supremo Tribunal Federal, sabemos todos, né,
veio de decidir que realmente passa-se a exigir, com aqueles recortes feitos pelo próprio STF, né, aquela modulação que se fez, né, passa-se a exigir do segurado, então, esse esgotamento que vai funcionar, enfim, como uma verdadeira, se não como uma condição da ação, mas uma condição de procedibilidade para se postular, né, no plano previdenciário em juízo. Recordo que recebi muitas visitas de representantes do governo, né, especialmente da Procuradoria Judicial, do INSS, fazendo um trabalho de convencimento, de persuasão, tentando nos dizer, olha, não faz muito sentido, é prejuízo para o requerente, né, que ele vir diretamente à jurisdição. Hoje o INSS tem uma estrutura suficientemente adequada, via telefone, via meios de informática, para conseguir o seu intento dentro de um prazo razoável, como recomenda a Constituição Federal no seu artigo 5º. Né? Todavia, o que se observa parece que não caminha nessa mesma mão. Né? A gente nota as dificuldades hoje no serviço público, de uma forma geral, mas em particular, né, que diz respeito ao atendimento administrativo dos órgãos da Previdência, podemos testemunhar, não há ano em que não nos defrontemos com dificuldades, né, para os segurados, seja para se fazer uma perícia, para encaminhar um pedido qualquer, enfim. Né. Eu, portanto, digo que sucumbi, evidentemente, hoje não há o que fazer, a jurisprudência do Supremo se firmou e talvez até devamos mesmo nos acostumar a essa nova moldura, a essa nova forma de enxergar a postura, né, de todos quantos integrem, né, a família do judiciário. O novo CPC está às portas, né, e talvez a grande mensagem, o grande ponto de ruptura, né, que o Código de Processo Civil de 2015 traz embarcado seja exatamente essa indicação, essa sinalização de que a jurisprudência passará a assumir um papel central. Né, a centralidade da jurisprudência na figura do precedente, e isso compreendido numa forma verticalizada, o precedente que vem do Supremo, que passa pelo STJ, que passa pelos tribunais regionais, pelos tribunais de justiça, enfim, imaginando-se que havendo essa compreensão, né, no sentido de se seguir, né, a jurisprudência formada, isso venha contribuir para que se alcance realmente um resultado jurisdicional mais célere, como é a proposta do inciso 78 do artigo 5º, né? Quando então se poderá contar, né, com um mínimo de previsibilidade em benefício da segurança jurídica. Evidentemente, só no dia a dia saberemos, né, se é bom termos presente esses parâmetros da previsibilidade, da segurança, quando esses parâmetros devam ser postos em prática à custa de decisões que não sejam as mais justas. Né? Eu imagino como será difícil, né, termos de seguir uma jurisprudência do Supremo, por exemplo, aí, que é o pai de todos, né, e termos em nossa alma aquela sensação de que a decisão não foi a melhor. Né? Todavia, a legislação processual nos impõe, né, que doravante devamos, enfim, né, nos portar dessa maneira. Né? Mas então eu só faço esse registro, né, para dizer
como foi esse breve histórico desses últimos tempos, né, que precedeu dentro do STJ a posição adotada pelo Supremo no que tange ao esgotamento da via administrativa. Há um assunto, e agora vou um pouco para o varejo, né? É claro que cada um gosta de falar do que mais gosta, né? Há temas que cada um de nós traz no coração, que nos deixam, né, com a alma efervescente, atingimos o êxtase, a ebulição, e um dos campos assim que me causa sempre uma atenção, ou me induz a uma atenção maior, né, um cuidado redobrado, qualquer que seja a questão de direito material, processual, quando ela esteja relacionada a interesse de menor, de incapaz, né? E digo isso, claro, à luz dessa inovação que nos veio com a Constituição de 1988, que pela primeira vez na história constitucional brasileira internaliza, né, o princípio da doutrina da proteção integral, lá no artigo 227, dentro do título 8 da Constituição, que se dedica a dispor sobre a ordem social. Então, dentro desse título, né, a partir do 226, nós temos lá toda a disciplina a respeito da família, da criança, do jovem, agora até o jovem, né, com a emenda 65, insere-se no artigo 227 a figura do jovem ao lado da criança e do adolescente, que fez gerar, inclusive, já um novo diploma, né, que é o Estatuto da Juventude, a par daquele pré-existente, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse atendimento nos interesses de crianças e adolescentes, como diz a Constituição, em regime de prioridade absoluta, reclama do julgador um olhar diferenciado quando o postulante esteja situado nessa faixa etária, a baixa idade, não é? E por vezes acabamos nos esquecendo de buscar o vetor constitucional que bem nos pode orientar. E dentro do 227, quando examinamos essa norma na sua integralidade, o caput, parágrafos, incisos, alíneas, etc., nós vamos encontrar lá, no que respeita ao previdenciário, uma alusão expressa, né, de que também crianças e adolescentes devem ter em seu favor um atendimento diferenciado nos temas afetos à previdência. E por que eu faço esse pequeno introito, né? Para lembrar exatamente que não são poucas, não é? As causas em que crianças, adolescentes, enfim, acorrem a juízo, e dependentes que são, não é? Portanto, uma das duas categorias de destinatários, né? que se encontra no âmbito da lei dos benefícios, da 8.213, então lá se diz, olha, existem os segurados e os dependentes. Então, dentre os dependentes, lá os menores, né? E nós sabemos que com o advento da lei 9.528, do ano de 97, essa lei ela acabou implementando uma política no sentido de suprimir, foi uma opção que se fez à época, né, suprimindo-se do rol de dependentes o menor em regime de guarda, né? Então foi por meio dessa lei, a 9.528, essa lei que trouxe, né, em alguns momentos, um desassossego para nós no direito previdenciário. Basta lembrar a questão da decadência no artigo 103, se puder ainda falarei um pouco a respeito, né? Então, a partir da edição dessa lei de cunho supressivo, ela mantém o quê? Mantém na categoria, né, de beneficiário, mantém o filho, mantém o enteado, aquele sob regime de tutela, mas exclui o menor sob guarda, tá? E aí automaticamente passaram a comparecer a juízo esses menores. Puxa, faleceu meu guardião e eu espero poder fazer jus ao pensionamento, tá?
E por quê? Porque o artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve exatamente isso, né? Aquele menor de 18 sob guarda, ele desfruta de todos os direitos. E como diz o 33, todos, inclusive previdenciários. Não só os previdenciários, mas inclusive previdenciários. E aí, portanto, nasce uma disputa para se saber qual é a lei que tem natureza especial para resolver esse dilema. Tá? O que é que prevalece? É a lei de natureza previdenciária, ou seja, a 8.213, alterada pela 9.528, ou o ECA ostenta primazia e se pode daí tirar a conclusão de que, embora a 9.528 tenha revogado do texto do artigo 16, aquela parcela que incluía o menor sob guarda no rol dos beneficiários, dizer que ela tem prevalência, ou tem prevalência a regra estatutária, que não foi revogada. A regra do Estatuto continua intocada no artigo 33. Então, hoje, dentro do STJ, devo admitir que, em conformidade com a jurisprudência que por lá se faz presente, prevalece, seja no âmbito da primeira sessão, seja no âmbito da terceira, que ainda vem residualmente julgando o tema, prevalece o entendimento, a meu sentir, e com todo respeito aos pares, né, o entendimento, assim penso, equivocado, de que a lei previdenciária seria especial em relação à lei do Estatuto da Criança, o que me parece um equívoco desassombrado. Por quê? Porque eu devo fazer a contextualização dessas referências normativas a partir do diálogo que deve haver entre a norma de patamar inferior e a norma de patamar superior. Qual é a regra que está no topo? Vamos aqui, né, lembrar o Kelsen, no topo da pirâmide. A norma é a Constituição. Me parece que a Constituição, no 227, quando manda-se atender interesses de crianças e adolescentes em regime de prioridade absoluta, inclusive no campo previdenciário, com todas as letras, eu só posso compreender que a lei infra, a que rege interesses de crianças e adolescentes, qual seja a 8.069, o ECA, essa tem prevalência. Essa é a lei especial, e não a lei de direito previdenciário, não a 8.213. Salvo o melhor juízo. Hoje mesmo, sabem, no Supremo tramita uma DI proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, questionando o advento da 9.528, exatamente no ponto em que suprime do rol dos dependentes o menor sob guarda. Alguns se utilizam, inclusive dentro do STJ, né, para afastar a primazia do Estatuto e negar a pensão decorrente da morte do guardião. Alguns se valem, inclusive, do princípio do equilíbrio atuarial. Eu aqui me refiro ao artigo 195, parágrafo 5º, dispositivo tão caro e que recebe críticas absolutamente pertinentes do professor Savares, a prevalência da fonte de custeio como remédio invocado sempre, quase sempre, né, pelo poder público para tentar se eximir da cobertura reclamada em juízo. Mas me parece que essa disposição, ainda que possa ter o mesmo nível constitucional, eu falo da fonte de custeio, 195, parágrafo 5º, mas lá eu também tenho uma norma de status constitucional, o 227. Com a diferença que no 227 eu tenho aquele acréscimo
dito no caput, né? Atendimento em regime de prioridade absoluta. O tema, portanto, ainda não está fechado, porque o Supremo deve se pronunciar proximamente. Não houve, é verdade, concessão de liminar na ADIM, mas aguarda-se que o Supremo enfrente, né, com a largueza possível esse assunto e defina, porque no STJ, eu disse, e com a minha discordância, né, mas a segunda turma, a quinta e a sexta, eles têm se orientado no sentido de dizer, repito, que a lei previdenciária tem caráter especial e que, portanto, prevaleceria sobre o Estatuto da Criança. Né? Há uma discussão similar no STJ sobre a pensão de ex-combatente. Não sei se os senhores, as senhoras, no dia a dia, imagino que recebam essas ações ainda, né? Ex-combatente, que todos, 99% já falecidos, as viúvas entram com o pedido, dizendo, olha, ele combateu na Segunda Guerra, etc., e começam as grandes discussões, né? Saber se a patrulha equivale a combater efetivamente, mas, enfim, a discussão é essa também, de forma similar, né? O ex-combatente que tinha, né, um menor sob sua guarda falece, né? E aí postula o recebimento da pensão. E aí alguém diz assim, não, mas não se pode aplicar em favor desse menor sob guarda, de ex-combatente, o artigo 33 do ECA, né? Porque o ECA diz que se aplica ao menor sob guarda os direitos previdenciários. E pensão de ex-combatente não tem natureza previdenciária, é uma natureza, por assim dizer, assistencial. Né? Portanto, aqui, mais uma vez, o equívoco me parece visível. Basta que se observe a literalidade do parágrafo 3º do artigo 33 do ECA, quando diz que se estenderá em favor do menor sob guarda todos os direitos de seu interesse, inclusive previdenciários, inclusive, mas não apenas previdenciários. Por isso que nossa primeira turma tem decisão favorável ao menor que se achava sob guarda de ex-combatente. Trago, no entanto, a notícia de que a União já interpôs embargos de divergência, porque a segunda turma tem entendimento contrário, como era de se imaginar, e proximamente esses embargos de divergência deverão ser trazidos à discussão no âmbito de nossa primeira sessão. Né? Então é um tema assim que, como eu disse, é algo que para mim, né, é de um relevo muito, muito, muito importante, né, por envolver interesse de menor, né, interesse de menor sob guarda nesse caso concreto. Né? Eu gostaria também aqui de trazer uma questão, agora já mudando um pouco, né, passando para uma questão que ostenta um viés mais processual. Trarei aqui, nos próximos minutos que me restam, né, algumas questões de forma até absolutamente desorganizada, não ensaiei, né, no sentido de vou estabelecer essa ordem, né, mas para mesclar um pouco. Agora quero trazer um tema de natureza processual, em que também a primeira sessão, em alguns momentos, claudica. A questão que envolve antecipação de tutela, no âmbito previdenciário. Havia uma jurisprudência mais ou menos assentada, no sentido de que valores recebidos em decorrência de antecipação de tutela, valores de cunho previdenciário, não haveriam de ser devolvidos, caso a demanda adiante viesse a ser julgada improcedente, portanto, com o perecimento da medida liminar.
Entretanto, essa postura no STJ acabou mudando. Nossa primeira turma afetou um caso envolvendo esse tema para a primeira sessão, e a primeira sessão acabou concluindo, máxime pela força numérica, né? A segunda turma já tinha um entendimento unânime a esse respeito. A primeira sessão acabou concluindo que deve se devolver, né? A repetição de valores havidos por força de tutela antecipada, né, ela é viável. Então, em vista da precariedade do provimento que ensejou o pagamento, o ministro Herman Benjamin fez uma distinção muito teórica, muito pontual. Ele diz: olha, ninguém há de discordar que quando a parte em juízo percebe valor em decorrência de antecipação de tutela, ninguém há de dizer que ela não esteja agindo com boa-fé subjetiva. A boa-fé, eu acredito. Se o juiz disse que eu posso receber, eu acredito nisso. Não só recebo, como gasto, e como é de se esperar, relativamente a quem vai a juízo postular verba desse jaez. Mas aí o ministro Herman, e foi o entendimento que se sagrou vitorioso, ele evolui passo adiante para dizer o seguinte: conquanto a boa-fé subjetiva esteja presente, o mesmo não se pode dizer em relação à boa-fé objetiva. Em termos de que não seria crível que esse litigante pudesse acreditar que, mesmo tendo recebido em caráter provisório, pudesse ter ares de definitividade. Então ele faz essa distinção para dizer que, ante a falta da boa-fé objetiva nesse cenário, é absolutamente adequado que deva haver a repetição de valores quando, afinal, a demanda venha a ser julgada improcedente. Portanto, o órgão previdenciário poderá fazer os descontos devidos. Então, hoje é o que prevalece, um entendimento similar ao de verbas recebidas por servidores públicos que litigam em juízo e que obtêm medidas antecipatórias. Então, aquilo que de algum modo já se houver estabelecido para servidor público ou em desfavor de servidor público, na perspectiva da obrigatoriedade de devolução, também se copiou, portanto, se decalcou o mesmo modelo para as verbas de cunho previdenciário. E aqui eu abro só um parêntese para dizer que também no campo da tutela antecipada houve uma outra discussão. E aqui eu também quedei vencido. Eu não sou daqueles que vêm só contar quando eu ganho, né? Eu conto quando eu perco, né? E geralmente eu perco, né? Acho que eu perco mais que ganho, enfim, né? Mas não é isso que move a gente no dia a dia, essa contabilidade. Mas houve uma discussão também no âmbito da tutela antecipada que passava por saber ou se definir se seria possível ao juiz antecipar a tutela de ofício. Eu, em princípio, me mantive fiel à compreensão clássica de que, em se cuidando de antecipação de tutela, a partir da exegese, da letra do artigo 273 do CPC, desde sua implantação pela reforma de 1994, a partir da letra do 273, não se cogita da antecipação ex officio. 273 olha, há requerimento, etc. Né? Mas, no entanto, quedei vencido. A primeira sessão compreende que é possível, sim, essa antecipação. Até se eu pudesse usar, me valer de uma expressão, fez-se nesse momento, tentou-se lá uma gambiarra com o artigo 461 para dizer que ali se tratava de uma tutela específica e que não se confundiria com uma antecipação de tutela, enfim, tudo isso para dizer que é possível.
Aí eu só me perguntei aos colegas, isso é muito bom, né? Ótimo, então, vamos trabalhar aqui, isso consulta o interesse da parte? Consulta, evidentemente, a parte fragilizada, vulnerável, que bom que ela possa ter, mesmo sem seu advogado postular, que ela possa receber valores antecipadamente. Mas agora eu indago, né? Se afinal ela perde a ação, a antecipação cai por terra, né? Aí vão dizer, agora você tem que devolver. Ele vai dizer, mas eu não pedi nada, eu nunca pedi. Vocês que me deram de bobo, né? Eu não solicitei. Porque na tutela antecipada, de regra, o juiz nunca escreve, nunca sai uma cartinha para a parte dizendo, olha, antecipada, faça uma provisão, como faz a empresa lá no seu planejamento tributário, quando a causa ainda não está decidida em juízo, né? Ela já faz no seu balanço lá uma provisão de despesas. Essa parte que tem dificuldades financeiras, presume-se, ela... Então é nesse ponto que eu questionei, mais pelo aspecto da realidade, o lado empírico da questão. Tá? Você concedeu uma antecipação de tutela, de ofício, e depois diz, olha, que pena, agora não é mais possível. Né? Mas, enfim, de algum modo, né, só recupero aqui essa informação para dizer que a tutela antecipada, os termos da jurisprudência do STJ, ela é possível de ser concedida, como também definiu-se, portanto, o dever de repetição de valores. Né? Então, isso também não há maiores discussões no plano do tribunal. Estou olhando aqui para o meu tempo, né? Tempo desse. Eu quero trazer aqui já, mas garanto a vocês que já passei da metade do que eu quero falar. Né? Já é um alento, né? Está na descida da serra, né? É ruim, né? Quando o sujeito começa a discursar, mas isso que eu vou falar no item 2.9, mas ele está no item barbaridade. Eu estava exatamente até esse propósito, só fazer um parênteses, anteontem eu estava na sessão da CCJ do Senado, que estava apreciando o projeto de lei 168, né, relativamente, porque interessa mais para o STJ, relativamente a se manter o modelo atual do regime de admissibilidade, do especial, do extraordinário. Nem combinei com o presidente Scheffer, não sei se ele é a favor ou contra. É a favor da manutenção? É a favor. Então. Do modelo atual, né? E passou na CCJ, pelo menos agora em regime de urgência, está indo para o plenário, até porque o código entra em vigor, né, no próximo dia 16, 17 de março. Mas aí o relator, quando estava lendo a matéria, né, ele começou a ler aquilo e tal, e não parava mais. E nada mais estimulante do que uma leitura, né, de razões envolvendo, né, juízo de admissibilidade, um plenário cheio, né, e todo mundo lá, a cada minuto, a expectativa, cai presidente de que casa primeiro, cai o presidente, a dona da loja, né, enfim, mas lá pelas tantas eu olho para o relator, aí uma jornalista do meu lado, ela diz, o senhor quer acompanhar aqui o relatório? Ela clicou lá no monitor, aí quando eu olhei, ela disse assim, não, ele está aqui ainda, né? Depois de muito falar, muito, ele já estava na página 7. Aí tinha 22 páginas. Eram 22 para ser lida, né? Para serem lidos, enfim. Então é doloroso, né? Mas aí alguém, acho que cutucou o senador gentilmente, disse, bom, eu acho que ninguém está prestando muita atenção, que a gente pode parar por aqui, receber uma salva de aplausos, de palmas, né? E parou, e aí a CCJ... Aplaudido, foi aplaudido pela proposta de encerrar a leitura, né? Mas eu prometo que já encerro, né? Espero não me demorar muito. Eu quero aqui fazer um elogio para o nosso STJ, né? Para o nosso STJ, um elogio
relativamente à questão da decadência. Eu falei há pouco que a 9528 trouxe aquela inovação para o artigo 103 da Lei de Benefícios, né, a 8213, consignando no seu caput que o prazo para revisão de benefícios passaria dali em diante a ser de 10 anos. Até porque, antes disso, não havia prazo. Não havia prazo. A 9528 estabelece 10 anos. Estranhamente, né, acho que meses à frente, vem uma nova lei e diz esse prazo é de 5. Para depois, em 2004, vir uma lei seguinte, de novo, repristinar o prazo de 10 anos, que é o que temos hoje no caput do artigo 113, esse prazo de decadência, diferente daquele que está no parágrafo, que é um prazo de prescrição de 5 anos. Mas, relativamente ao prazo dos 10 anos, criou-se uma discussão, né? Diz, muito bem, agora que temos um prazo de 10 anos, precisamos responder a seguinte indagação, e deve ser esse tema até do dia a dia dos senhores e das senhoras, temos que responder a seguinte indagação. E quem já havia recebido benefício anteriormente à Lei 9.528, no que altera o 103 para criar um prazo de 10 anos, um prazo decadencial para revisão? O que é que fazemos? Essa pessoa continua, já que o benefício alcançado ocorreu em momento anterior à reforma do 103, ela continua sendo regida pelo modelo pretérito, ou seja, não há prazo, jamais haverá prazo para que ela postule a revisão do benefício, ou ela se subordina ao novo prazo? E se subordina ao novo prazo, a partir de quando vai se contar o prazo dos 10 anos? Então é aqui que eu louvo o STJ, porque o STJ acabou saindo na frente, o Supremo depois referendou essa compreensão, mas o Superior Tribunal de Justiça, já em 28 de novembro de 2012, em caráter de repetitivo, no recurso especial 1.326.114, oriundo aqui de Santa Catarina, inclusive esse recurso, a seção compreendeu que mesmo os que haviam recebido benefício antes da reforma do artigo 103, pela lei de 98, esses também passariam a se subordinar ao prazo decenal, para eventual pedido de revisão de benefício. E foi o STJ que pioneiramente então definiu que esse prazo seria contado a partir da vigência da nova redação do 103, que foi exatamente a vigência da Lei 9.528, que impôs a alteração ao artigo 100. Então, mesmo para quem recebeu o benefício anterior, ele não se escusa de observar o prazo decadencial para um pleito futuro de revisão, mas esse prazo só passou a ser contado a partir da nova redação do artigo 103. Algo mais ou menos similar ao que se definiu na jurisprudência em relação à lei de processo administrativo, aquela decadência para o poder público revisar seus atos, Portanto, a decadência correndo a partir da vigência da 9.784. E eu digo que o STJ foi pioneiro, porque o Supremo retomou esse assunto no ano seguinte e concluiu o julgamento, em 16 de outubro de 2013, no âmbito do recurso extraordinário 626.489, do Estado de Sergipe. Já foi relator o ministro Roberto Barroso, e que não se distanciou da posição outrora assumida pelo STJ, ou definida pelo STJ. Claro que quando falamos em decadência, o assunto, lógico, ele não pode ser reduzido a essa solução singela, trazida nesse repetitivo no STJ e naquele do Supremo, em nível de repercussão geral. Há casos e casos que ostentam peculiaridades muito próprias, e que nos impõem alguns desafios na hora de interpretar e concluir acerca da aplicação desse prazo decadencial. Aliás, nós já tivemos ensejo recentemente, a propósito
a propósito dessa entre aspas, desorganização que reinou em relação ao artigo 103, nos primeiros tempos de vigência da nova redação dele, né, falando dos 10 anos. Então, por exemplo, no STJ, a primeira turma entendia que a decadência tinha que ser da própria concessão do benefício. Mas, por vezes, isso era dramático, porque o benefício havia sido concedido 15 anos antes da nova versão do artigo 103, então o segurado estava perdido. A segunda turma dizia, não, é só depois, né, da vigência. A quinta e sexta ainda com seu residual, cada um dizendo uma coisa, mas o INSS, evidentemente, encheu-se de brios, né, e disse, muito bem, agora temos jurisprudência consolidada. O STJ afirmou em repetitivo, o Supremo em repercussão geral. Então, agora o que é que o INSS faz? Né? Claro, se eu fosse advogado do INSS, possivelmente faria a mesma coisa. Ele volta a juízo, volta ao STJ e diz assim, propõe uma ação rescisória. Tá? Quero que prevaleça agora o novo entendimento incorporado pela jurisprudência contemporânea, e nós tivemos ensejo de julgar há pouco tempo, não foi nem publicado ainda esse acórdão, um caso concreto em que acabou prevalecendo em desfavor do INSS o entendimento calcado na súmula 343, que se orienta no sentido de descaber a ação rescisória quando a decisão rescindenda tenha sido dada em ambiente onde houvesse dúvida na jurisprudência, né? Houvesse entendimentos divergentes por ocasião. E nesse caso concreto, que foi por nós julgado, né, havia sim uma jurisprudência díspar na ocasião a respeito da interpretação do artigo 103. Né? Então esse é um caso que virá logo, né, terá sua ementa publicada. Né? Todos nós sabemos que há aquela compreensão, essa parece que em torno dela não há divergência de percepção, né? No sentido de que relativamente a benefícios novos, ou seja, benefícios pioneiramente reivindicados em juízo, relativamente a esses não se fala em decadência. Quando eu vou pela primeira vez postular, eu não posso falar de decadência, menos ainda da aplicação do prazo de 10 anos indicado no artigo 103 da Lei de Benefícios, porque o 103, insisto e repito, é do conhecimento, o 103 diz, é de 10 anos o prazo decadencial para a revisão de benefício. Portanto, parte da compreensão de que já há um benefício preteritamente assegurado, deferido em favor do interessado, né? Todavia, quando ele vai a juízo, porque não obteve na via administrativa, imaginemos, né, o resultado que imaginava, mas ele não tem benefício algum, então não se cogita da incidência de prazo decadencial, esse prazo de 10 anos. Né? Hoje há, portanto, casos que chegam ao STJ em que, por vezes, numa primeira leitura que o magistrado faz, na primeira instância, o tribunal faz em grau de apelação, e nós, quando recebemos em recurso especial, fazemos, um primeiro grande desafio é esse, é identificar se na postulação do interessado ali se está a veicular alguma pretensão em caráter inédito, em caráter pioneiro, ainda que ela possa estar conexionada com algum benefício antes conquistado pelo postulante. Então, nessa verificação, que precisa ser efetivamente cuidadosa, nessa verificação, o que se observa, por vezes, é que realmente a parte vem a juízo e aparentemente aquilo que, num primeiro instante, pode sugerir que se trata de um pedido de mera revisão, na verdade não pode ser rotulado como um pedido de revisão. Ao contrário, ele traz uma
pretensão diferenciada, embora, repito, relacionada a um benefício já concedido, mas uma pretensão que em nenhum momento chegou a ser valorada pelo órgão administrativo e ainda não havia sido valorada em juízo. Tá? Então, em casos assim, o STJ, de forma quase que num esquema de relojoaria, quando ele identifica essa peculiaridade, ele diz, não, esse pedido não pode ser fulminado pela ideia ou pela atuação da decadência. Tá? Então, eu só trago essa notícia para reflexão, porque exatamente há casos em que precisamos ter a exata percepção de que a decadência não é um remédio capaz de salvar o órgão previdenciário frente a toda e qualquer postulação. Eu trago até exemplo disso, o recurso especial 1.429.312, que é de Santa Catarina, inclusive 1.429.312, é relator o ministro Mauro Campbell, é um caso interessante em que aconteceu isso. Né? Eu fecho aqui já. O professor já está me advertindo aqui que já extrapolei o tempo. Né? Fez isso, não, com razão, né? Ele precisa. Ele precisa livrá-los desse mal. Eu estou com a difícil missão de fazer o ministro chegar a Curitiba, hoje ainda. E aí foi-me informado pelos agentes de segurança, se sair depois das 4, pega um engarrafamento bastante pesado na ponte. Então, na verdade, a indicação é para tornar mais confortável a saída, né? Deve ter alguma coisa boa do outro lado, no continente, né? Eu vou querer descobrir o que é, né? Uma coisa engarrafar. Né? Mas eu me permito, só me perdoem, eu vou ser um pouquinho chato. Ainda no tema relacionado à decadência, eu queria trazer aqui também mais um ponto. Esse não está ainda resolvido em definitivo na primeira sessão. Eu me refiro ao seguinte caso. Né? A viúva requer e obtém a pensão pela morte do segurado, do seu marido. Né? Vamos falar aqui do marido, né? Pode ser lá o companheiro, enfim. Mas ela obtém. Mas lá pelas tantas, ela diz assim, não, mas tem alguma coisa errada, eu estou ganhando pouco. Né? Ela ingressa com um pedido de revisão de valores, ela quer uma pensão maior. Né? Mas, em verdade, no exame que se faz do pedido, vai-se ver que para ela conquistar essa majoração de valores da pensão, a pensão que no momento próprio ela alcançou por ato administrativo próprio, para se conseguir chegar à revisão para maior desse valor, antes será necessário o quê? Voltar-se, né, ao ato de aposentação do seu esposo, do morto. Né? E aí, portanto, a discussão. O prazo decadencial, já que se trata de pedido de revisão, quando antes eu precise investigar os valores deferidos àquele que deixou a pensão, eu contarei o prazo decadencial do momento em que ele conquistou a aposentadoria ou do momento em que ela, viúva, obteve por ato próprio o pensionamento. Essa é uma discussão que está, de alguma forma, em aberto no STJ. Eu tenho precedente do ministro Herman Benjamin dizendo que, em casos assim, a segunda turma compreende que a decadência só se pode contar, o prazo só se pode contar do ato que concedeu a pensão. Isso eu tenho no recurso especial 1.529.562 do Estado do Ceará. Essa é uma discussão importante. Vai mais ou menos na linha do que falei há pouco, de saber se identificar no pedido, na causa de pedir, se o que quer, a que recebe pensão, se o que ela deseja efetivamente passa antes pela revisão do ato de aposentação
do seu finado esposo. Tá? É uma questão que ainda a primeira turma está se debruçando, portanto, por isso digo que não há ainda tema fechado a esse respeito. Né? Eu poderia prosseguir para falar de alguns temas mais, né, que me parecem interessantes, a aposentadoria híbrida, a aposentadoria especial, né, em que o STJ tem tomado algumas deliberações, mas estou aqui aturdido pelo relógio, né? Se eventualmente algum colega tiver interesse em anotar, né, sobre a aposentadoria híbrida, né, eu trago aqui um precedente da primeira turma, é o RESP 1.476/383, né, é do Paraná, então traz aqui uma linha, né, desse tema. Aposentadoria especial, essa que envolve a interpretação do artigo 57, né, da 8.213, essa aposentadoria especial também, há um viés interessante nesse debate. Eu remeto vocês à verificação do recurso especial 1.436.794, 1.436.794, esse é de Santa Catarina, né, esse recurso. E gostaria só de encerrar falando uma linha, né, sobre um tema que também está efetivamente mais que em aberto, né, a questão que envolve a desaposentação. No STJ, a questão, sabem vocês, no STJ a questão já é definida. Né? O STJ compreende que a desaposentação é sim possível, essa desaposentação que está lá no artigo 16, ou acho que é o 18, né? O artigo 18 da 8.213, ela é perfeitamente possível e o STJ já definiu esse entendimento. Houve lá uma pequena divergência sobre a necessidade ou não de se devolver os valores recebidos, né, na aposentação anterior. Todavia, prevaleceu também no STJ o entendimento de que não há necessidade de devolução. É perfeitamente possível se alcançar, né, uma nova aposentadoria sem devolver os valores da aposentadoria anteriormente conquistada. No Supremo Tribunal Federal, todos nós sabemos, esse tema já teve o seu julgamento iniciado, há um pedido de vista atualmente, que não recordo aqui quem está com vista do processo, e é muito interessante observar que na lei recentíssima, né, está com o ministro Toffoli, né? Eu confesso que não fiz essa pesquisa, devia ter feito antes de vir. Já devolveu o pedido de vista, mas não foi ainda apresentado, né, lido o voto. E todos nós assistimos, né, recentemente à aprovação de nova lei, né, versando sobre aposentadoria por idade, e vimos exatamente que um dos vetos incidiu exatamente sobre o dispositivo que possibilitava, né, a desaposentação. Possibilitava a desaposentação, ou seja, o Planalto já sinalizando que vai brigar, né, para que isso não ocorra. Mas, de qualquer sorte, a jurisprudência no STJ firmada, no Supremo, a coisa ainda parece que está, de certo modo, dividida, os poucos votos já dados não são uniformes, né? Alguns para um lado, outros para outro, enfim, mas é um tema que precisamos acompanhar com atenção, que nos demandará algum trabalho, né? Então, eu sei que tenho absoluta certeza que nada acrescentei, senão, quem sabe, ter relembrado a todos aqui, né, alguns aspectos que, por vezes, acabam não se repetindo com muita frequência nas varas onde atuam, né? E digo que, tal qual quando comecei minha fala, né, devoto o maior respeito a essa área, né, do direito, portanto, ao direito previdenciário, e fico exatamente até, por vezes, aborrecido, até desolado, quando lendo
os processos, né? E eu quando pego um processo, eu sou daquele estilo chato, né? Eu gosto de ler o processo inteiro. Né? E quando eu leio, por vezes, a primeira e triste conclusão que me chega é a de que o processo não foi lido. Né? Porque se tivesse sido, os advogados da parte, né? O que a gente vê, às vezes, nos assusta no direito previdenciário. Né? É uma pena, eu não posso dizer isso num congresso de advogado. Né? Mas o que a gente vê é questão de o advogado sair algemado, né? da sala de audiência, do fórum, onde ele estiver, porque não é possível que tratem com tanto desleixo. Né? Parece um direito menor. Algo mais ou menos como se enxerga o direito da criança e do adolescente. O direito do menor não é um direito menor. Mas parece que o direito previdenciário, em algumas ocasiões, é tratado de forma menor. E isso não pode acontecer. E deve estar acontecendo no STJ. E deve estar acontecendo no Supremo. Né? O que é lamentável. Parece que o previdenciário continua sendo ainda o anexo do anexo do anexo da vara. Né? Tamanhas as barbaridades que, por vezes, eu detecto na leitura de processos. É uma pena e temos que fazer uma meia-culpa, nós mesmos. Eu acabei de julgar um caso. O advogado veio maluco no STJ, usando de um palavrio assim horrível. Né? Porque o juiz era um juiz federal lá de São José do Rio Preto. Essa sentença que ele deu serve para indeferir auxílio-doença, indeferir auxílio-acidente, indeferir aposentadoria rural, aposentadoria por idade, é um chapão e não sei o quê e tal, porque esse juiz é isso, é aquilo. E ele já tinha levado uma multa do juiz. Uma multa não, o juiz tinha determinado a riscadura. Né? Mas o juiz determinou, mas não riscou. Aí o tribunal suspeitou que o que deveria ser riscado era um trecho qualquer lá da fala do sujeito, mas também não riscou. Né? E até agora não se sabe o que deve ser riscado. Por isso que quando a gente disser que tem que riscar, é bom já riscar. Né? Risca. Mas e se o tribunal reforma, aí como é que desrisca? Também não sei, aí o código não resolve. Né? Mas manda riscar. Mas aí o caso chega para mim. Aí eu decido, isso tem um mês, 2, aí eu decido e digo assim, olha, uma pena, não vou poder conhecer do seu recurso, porque está zangado à beça com o juiz e nessa tua zanga você esqueceu de observar os requisitos próprios do recurso especial, não posso conhecer do teu recurso. Aí ele entrou com agravo regimental. Vamos até imaginar que ele possa ter razão no mérito, que a causa dele não se compreendeu direito. Aí ele entra com agravo regimental, aí primeira frase que ele diz assim, excelentíssimo ministro, né? Quero dizer o seguinte, que isso aqui não é uma conversa de botequim, isso aqui é um caso sério. Eu falei, porra, mas agora comigo? Né? A zanga do cara... Isso aqui não é conversa de botequim. Aí eu falei, mas eu disse, não é mesmo. Aí eu peguei e disse, tem razão, não é conversa de botequim, por isso que eu estou determinando a riscadura também desse teu. Agora eu estou determinando aqui. Né? Então, como eu digo, a impressão que eu fiquei, e é isso que eu quero trazer a vocês, para nossa reflexão, sabe? Eu me zanguei na hora, mas para nossa reflexão, eu não sei se esse sujeito não está pedindo socorro. Talvez ele esteja tentando dizer isso, né? Pode ser que ele seja mesmo um advogado aplicado e tal, só que ele deixou roubar a cena com a questão da agressividade dele. A agressividade dele roubou a cena do interesse do cliente. Mas, enfim, é um advogado que a gente sente que o leite derramou. Né? E isso me incita a que eu tenha mais e mais cuidado quando vai examinar as questões previdenciárias, porque de fato há situações concretas em que a gente observa, né, que de repente, mas isso é previdenciário, eu não deixa isso por último, eu não vou. Isso aí o estagiário faz, o auxiliar do estagiário. E não deve ser assim, não é verdade?
Nós temos esse compromisso, como eu falei ao início, é uma causa de estatura constitucional, né? É um direito econômico, né? Para ficarmos aqui na linguagem internacionalista, é um direito, faz parte dos direitos humanos de segunda geração, e nós, do Judiciário, temos que estar à altura para responder a essas reivindicações, né? A essas prestações. Muito obrigado pela atenção de todos. Até sucesso, né?